para tirar esse trauma que está te incomodando e trazer vida novamente no seu coração. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Foi o que o Jorge Lucas cantou aqui agora. E Deus, Ele colocou no meu coração esse hino no momento que eu estava preparando a palavra de Deus, porque o tema, do culto de quinta-feira é superando traumas passados. E uma das coisas que a questão trauma mais causa na gente é paralisia. E quando estamos parados, nós não vivemos as promessas de Deus, mas nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E não vai ser o trauma que você viveu que vai paralisar o que Deus tem na sua vida. Nós cremos, ó Deus. Amém? Os irmãos creem? Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abra sua Bíblia juntamente comigo, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. Santo, santo é o seu nome, Deus. Louvado seja Deus. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 9. Todos os irmãos acharam, amém? Esperar a nossa irmã Eva, que está procurando. Glória a Deus. Santo, santo Deus, amém? Diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse-lhe Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Marqui, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te ressuscitarei todas as terras de Saul teu pai, todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos? Irmãos, o tema, escolhido pelo presbítero Carlos Eduardo, superando traumas passados. E quando eu estava meditando acerca desse tema, desde quando ele nos escalou, e eu estava falando com Deus: Senhor, o que eu vou trazer para que o Senhor me encontrar? E eu confesso para os irmãos que não foi fácil. Passei por essas 2 semanas uma guerra muito grande espiritual,
nós continuamos vigiando, perseverando no Senhor. Porque Satanás, ele não está contente de forma alguma em ver eu e você fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós falamos de traumas, superando traumas, muitos irmãos vieram aqui e falaram que trauma é aquilo que nós passamos no passado e que às vezes vem à nossa tona, vem à nossa cabeça nos dias de hoje por indicação de Satanás para nos paralisar, para nos enfraquecer, para realmente nos desanimar, para olharmos para trás e não olharmos mais para frente. Quando o diácono Eduardo, no culto de quinta-feira passada, trouxe o testemunho da vida dele, o trauma que ele e a família dele passou, e a nossa irmã Margarete reforçou, o foco nós temos que olhar para frente. O retrovisor é para somente mostrar que tudo que está para trás é porque a gente já passou. Aleluia! E esse tema, ele é muito delicado, na questão pessoal para nós, porque realmente trauma ninguém quer lembrar. A gente só quer olhar ele para nos reforçar ainda mais, como foi a nossa pastora falou, para servir de aprendizado. Mas ninguém quer ficar lembrando aquilo de ruim que nós passamos. Mas Satanás, ele é acusador, e ele vai vir dia após dia jogar na sua mente: olha, lembra lá o que aconteceu com você? Ele vai tentar colocar em você medo, para que você não consiga ultrapassar a dificuldade que às vezes você está vivendo, a muralha que às vezes você está passando. Por isso, há uma necessidade de superarmos traumas que vivemos, porque nós não podemos viver com eles, porque o trauma, ele vai nos paralisar. Se ficarmos olhando para ele, nós não vamos conseguir caminhar. E aí, quando eu estava meditando, falando com Deus, Senhor, e aí Deus então me dá um subtema em cima do tema de quinta-feira, que é: Deus vai virar a sua inconsistência em existência. Mas como assim? Quando Deus falava isso comigo, eu falava: Deus, é uma palavra muito difícil, o que a gente vai entender com inconsistência e com existência? Os irmãos vão entender. O trauma, ele causa diversas coisas em nossas vidas, e uma das coisas principal que ele vai causar em mim e em você é inconsistência. O que significa isso, irmão Davi? É uma coisa que não tem constância. Se a gente for fazer qualquer coisa, seja uma comida, seja um trabalho do dia a dia, seja uma tarefa, um objetivo, um sonho, para você alcançar, para você chegar naquele objetivo de determinada coisa, tem que ter o quê? Constância, persistência, dia após dia. Você não pode faltar nada. Se você vai fazer um gol e faltar alguma coisa, ele vai ficar o quê? Inconsistente, porque ele estava faltando alguma coisa. E assim é na nossa vida. Se eu tenho um sonho, se eu almejo algo na minha vida, e às vezes eu não consigo alcançar, é porque faltou alguma coisa no meio desse caminho. E isso se chama inconsistência. É aquilo que eu não tenho persistência, é aquilo que eu não preservo por isso. E a inconsistência, ela nos caracteriza com fraqueza, desânimo, de uma certa forma, resumidamente, paralisia. Então, o que vai causar a inconsistência na minha vida e na sua vida são os traumas que nós vivemos, são as pancadas que nós levamos. São traumas.
E se você ficar olhando para eles, você vai ficar sem consistência. Aquilo que não tem vigor, aquilo que não tem vida, porque você está perdendo. Mas Deus tem poder para virar a sua inconsistência de vida em existência. É aquilo que tem consistência, é aquilo que tem vida, que tem vigor, que tem força, que tem o quê? Força, que tem vida, que tem sonho, que tem desejo. E é isso que Deus tem poder para fazer na nossa vida. Quando nós falamos de traumas, nós podemos caracterizar ele em 2 pontos: trauma pessoal, que vai levar ao segundo trauma, trauma familiar. Hoje é culto de família também. Se nós não cuidarmos de nós, do nosso coração, do trauma que há dentro de mim e dentro de você, ele vai alcançar você, ele vai alcançar a sua família. A família é projeto de Deus. Por isso há uma necessidade ainda maior de eu cuidar do meu trauma que eu vivi e de você cuidar do seu trauma, para que a sua família não seja atingida por ele. Porque se você parar, sua família também vai parar. Se você desistir dos seus sonhos, sua família também não vai alcançar o sonho que vocês têm. Família, novamente eu repito, é projeto de Deus. Eu e você tem que lutar por ela. Eu e você tem que lutar juntos para ultrapassarmos esses momentos de traumas que vêm na nossa vida. Aí eu passei por isso e realmente eu fiquei muito abalado, depressivo, muito desanimado. E agora está voltando tudo isso na minha vida de novo. Irmão, toma cuidado, porque isso vai alcançar hoje você que já está com uma família. Isso vai atingir seus filhos, isso vai atingir sua esposa, seus pais. Então não deixe isso entrar no seu coração. Realmente que venhamos superar. Até porque nós não estamos sozinhos. E aí a prova disso é onde nós acabamos de ler. Aonde vai nos falar sobre um homem chamado Mefibosete. Que homem era esse? A passagem que nós lemos, ela está relatando Davi chamando os servos ali do palácio para perguntar se tinha descendentes, de Saul ou de Jonatas. Por que isso, irmãos? Se a gente voltar um pouquinho para trás, nós vamos entender o porquê Davi estava perguntando sobre os descendentes de Saul, de Jonatas. Nós sabemos a história de Davi, como começou, como foi chamado de Deus na vida dele para ser rei de Israel. O que ele passou. Quando Davi é então chamado, ungido, separado para rei de Israel, Saul estava sobre o reinado de Israel. E a Bíblia nos fala que Saul então estava sendo um homem que não estava andando de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. Então Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. Mas Davi então ele não pode se tornar rei porque Saul estava no reinado. E aí, adiantando um pouquinho a história, nós vamos ver que Saul então começa a perseguir Davi. É um homem que não tinha um olhar maldoso para Davi, mas até então a história vira e ele se torna então perseguidor de Davi. E esse homem chamado Jonatas, ele era filho de Saul. Ele estava lá no palácio juntamente com Saul. E quando ele vê esse momento que Saul fica com raiva de Davi e
realmente Saul tem o desejo de matar Davi. A Bíblia nos fala que Jonatas sente no seu coração o desejo de ter uma amizade com Davi, um amor com Davi muito grande. E então ele começa a ter uma amizade com Davi. Ele fala assim: olha Davi, corre, vai embora, porque senão meu pai vai te matar. E então ele começou a ser o intercessor de tudo aquilo que Saul planejava para Davi. Mas isso já era projeto de Deus. Isso já era promessa de Deus. Aleluia! E então a Bíblia nos conta então que Davi vai embora, mas neste momento Jonatas fala com Davi: olha, você está indo embora, você está fugindo, mas eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero fazer uma aliança com você, que quando você assumir o reinado de Israel, você preserve a descendência minha. E assim foi feito. Davi então faz aliança com Jonatas, e então ele vai embora, ele parte. E aí a história continua nos narrando que Saul sai à procura de Davi. E em duas ocasiões Davi tem a oportunidade de matar Saul, mas isso não acontece, porque Davi era um homem escolhido por Deus, e não era assim. Deus tinha prometido para ele que ele seria rei de Israel, e ele seria, mas não era matando Saul. E no meio dessa história, Davi também, faz uma aliança com Saul. Saul então, viu Davi teve oportunidades de matar ele. Ele reconhece e fala para ele: olha, você é um rapaz muito mais generoso do que eu. E aí neste momento eles fazem uma aliança novamente. Saul faz a mesma aliança que Jonatas pediu para Davi: que você preserve a minha descendência. E aí, passado, já no finalzinho de 1 Samuel, nós vamos ver que os filisteus atacam o povo de Israel, matam muita gente, e principalmente Saul e Jonatas morrem. E aí então começa o reinado de Davi. E aí os irmãos vão começar a entender. Aleluia. Mefibosete era filho de Jonatas. Mefibosete era um homem, como nós lemos aqui, coxo. Ele não tinha como andar. E então a Bíblia vai nos dizer que após Davi assumir o reinado, ele pede para que chame o servo do palácio, que é Ziba, e então pergunta para ele: olha, você que serviu Saul, tem algum descendente de Saul, de Jonatas? E aí ele fala: olha, tem sim, tem um rapaz que é coxo. Eu falo desse jeito, ele é filho, de Jonatas. E aí Davi rapidamente lembra da aliança, que ele tinha feito com o pai de Mefibosete e com Saul. Então manda chamar ele. E aí a Bíblia vai nos dizer que quando ele vem, Davi dá tudo aquilo que era de herança, da parte de Saul, da parte do seu pai, dá tudo para ele e manda ele a sentar com ele todas as manhãs para comer pão junto com ele. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Eu falei aqui de uma forma muito resumida. Superando traumas. Mefibosete estava vivendo, com certeza, traumas na vida dele. Desde pequeno, por cerca de seus 5 anos de idade, ele ficou coxo. Já não poderia andar, não tinha seus pés mais. Ele estava passando por traumas. Mas aí o tema é superando traumas passados. Deus pode virar as nossas inconsistências em existência. E foi o que aconteceu com Mefibosete.
E aí que nós tiramos 3 pontos relacionados a isso. Quando Davi lembra da aliança que ele fez com Saul e com Jonatas, é a mesma coisa na nossa vida. Deus lembra de mim e de você. Aleluia! Independente do trauma que nós vivemos ou passamos, Deus não esquece de nós. Ainda que às vezes nós não alcançamos a promessa dele na nossa vida, ou até alcançamos já algumas promessas, mas temos muitas coisas para viver, mas às vezes o trauma lá atrás está nos segurando, está nos parando, está nos impedindo de viver além daquilo que Deus tem para mim e para você. Mas aí Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: olha, você pode superar o trauma que você está vivendo. Você tem que largar ele, é ele que vai te parar. Assim como Davi lembra da aliança dele, que ele fez com o pai e com o avô de Mefibosete, Deus lembra de cada detalhe daquilo que ele prometeu para mim e para você. Mesmo que ainda não estivéssemos a esse mundo, porque a Bíblia nos fala que Deus nos separou, Deus nos escolheu dentro do ventre das nossas mães. Então, às vezes você fica se perguntando: cadê Deus? Eu estou aqui, vivendo ainda a consequência de traumas que eu vivi lá atrás. E às vezes você fala: o Senhor me esqueceu. Senhor, está difícil. Passo a passo, isso aqui vem na minha cabeça. Passo a passo, vem acusações sobre mim. Mas aí Deus está falando para você: olha, eu não esqueci da aliança que eu fiz com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus não esqueceu da aliança que Ele fez com você. Aleluia, meu Deus. E através de você, vai sua família, vai todos aqueles que estão à sua volta. Porque a aliança era com a descendência, não era só com Mefibosete. Mas infelizmente, na guerra que teve, muitos das descendências foram mortos. Mas a promessa, a aliança é com todos. Não é com um, não é com o outro. Então não fique se perguntando: Deus, será que eu vou viver a promessa? Esses traumas, o que eu passei está me prejudicando muito. Às vezes eu não tenho força para dar um passo para frente. Independente, irmãos, do erro que a gente cometeu lá atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, por mim, por você. E como já foi falado, ficou lá atrás, já era, passou. Jesus, com sua misericórdia, já derramou sobre nós a tua graça. E por isso estamos aqui hoje, para viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Fomos separados, fomos chamados. Não podemos deixar de forma alguma Satanás se levantar contra nossas vidas, contra nossas famílias, para impedir de vivermos aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Davi poderia fazer como todos os reis quando assumissem o palácio: matasse todo mundo, destruísse todo mundo, para evitar confusão, evitar briga, contenda, guerra. Assim faziam os outros reis. Mas não, Davi lembrou da aliança. E Deus, Ele lembra da aliança que Ele tem conosco. E jamais Ele vai esquecer da gente. Jamais. Então não deixe Satanás soprar nos seus ouvidos, na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, que você vai morrer nesse trauma que você está passando. Porque Jesus te trouxe aqui para dizer para você: olha, eu lembro de você. Eu lembro da aliança, da promessa que eu fiz para você, para sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, e todos os seus filhos. Então, fica tranquilo. Vamos superar esse trauma para viver a vida, a existência, a promessa dele para nós. O segundo ponto que nos chamou a atenção foi quando Davi manda chamar. Davi vai ao encontro de Mefibosete.
Esse é um ponto muito importante, irmãos. Porque além de Deus lembrar daquilo que Ele tem para mim e para você, se possível, Ele vai ao nosso encontro. Nós estamos aqui hoje, nessa noite, viemos aqui para adorar, para glorificar o nome do Senhor, mas você saiu lá da sua casa, mas Deus marcou um encontro com você aqui. Foi Deus que marcou, foi Deus que permitiu que você estivesse aqui. Por mais que nós estamos em uma cidade pequena, acontecem diversas coisas para nos impedir de estar aqui. Às vezes, muitas coisas acontecem nos mínimos dos mínimos detalhes, passa despercebido, mas nós não vemos. Mas diversas coisas, eu tenho certeza, que durante esse dia, apareceu na sua vida, para impedir você de estar aqui. Por isso, há uma importância muito grande quando Davi vai ao encontro de Mefibosete, porque ele não poderia ir sozinho. E às vezes chegamos num momento, numa situação que nós não conseguimos ir sozinho, não conseguimos andar. O trauma, ele causa o quê? Paralisia. E às vezes parece que estamos realmente sem pernas espiritualmente para andar, para caminhar, para prosseguir. E aí entra o segundo ponto. Se você estiver passando por essa situação, Deus vai ao encontro de você, para você viver as promessas que Ele tem na sua vida. E para encerrarmos, porque a hora já passou, o terceiro ponto foi a virada que Deus, que Davi fez na vida de Mefibosete. Um homem que estava esquecido, coxo, não poderia andar, vivendo de traumas que a vida trouxe para ele. Davi, então, como homem de Deus, vira todo o quadro da história de Mefibosete. Lembra da aliança, vai ao encontro dele, chama ele e muda toda a situação dele. Ele passa de humilhado, de um traumatizado, para um homem assentado no palácio, comendo e bebendo juntamente com o rei. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer para mim, quer para você, quer para a nossa família. Deus não quer que nós ficamos lá no trauma, lá no passado. Deus quer que nós vivemos o quê? As promessas dele. Quer que nós estejamos aonde? Juntamente com Ele, adorando, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que tem poder para superar, nos ajudar a superar o trauma que nós passamos. É um Deus que tem poder para virar a inconsistência que nós vivemos em existência. Trazer você lá de trás, vem para cá, você está no lugar errado. Você tem que viver a existência hoje e agora. O amanhã eu tenho preparado para você. Amém? As promessas de Deus, nem nada pode parar e impedir os planos de Deus na sua vida. Então que nós possamos realmente ficar de pé, glorificar, exaltar o nome do nosso Deus e deixar os traumas para trás, lá longe. E quando Ele tentar bater na nossa porta através de Satanás, que possamos repreender e entregar o controle de toda a situação nas mãos do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele não vai nos deixar lá atrás, traumatizado e parado. Não, Deus quer ver a gente andando, caminhando para frente, para vivermos coisas novas, para vivermos as promessas dele em nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Senhor, agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz pela minha esposa fazer a primeira parte e eu concluí. Poderia ser ao contrário, tá? Não tem problema não. Eu poderia fazer a primeira parte e ela trazer a palavra. Eu tenho certeza, Fiquei muito feliz. E peço aos irmãos que continuem orando por nós, pela nossa família. Como eu falei para os irmãos, como o presbítero sempre fala nessa mensagem no grupo,
diabo ele não tem família. Isso tem me incomodado muito, porque realmente o propósito dele é destruir o propósito de Deus, é destruir a nossa família, é tentar criar coisas onde não tem dentro da nossa família. E então que nós possamos orar, pela nossa família mesmo, e realmente repreender todas as adversidades malignas contra a nossa casa, porque nós servimos a Deus e as promessas dele é muito, muito além daquilo que pensamos e imaginamos para nós. Senhor, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nosso irmão.